Sejam bem-vindos mais uma vez ao Projeto 12 em 12. No dia de hoje, a oitava live nossa aqui do Projeto 12 em 12, que é o quê? O nosso Projeto 12 em 12 ele é voltado para o engenheiro recém-formado, para o engenheiro que já está com experiência de campo, onde a gente pretende abordar vários assuntos referentes à engenharia, principalmente à engenharia civil. Então, normalmente aqui a gente tem dois hosts, que são eu, Rafael Espíndola, engenheiro, professor universitário, e o meu colega Plínio Pires, também engenheiro civil e professor universitário. Na live 12 em 12, a gente desenvolve e recebe vários convidados, além de vários alunos ou ex-alunos que participam aqui junto com a gente, desenvolvendo e falando vários assuntos sobre o dia a dia da profissão, ou as suas dúvidas, as suas dores. E a gente tem esse intuito realmente de bater aquele papo, que às vezes falta. A gente sente muito, principalmente quando o aluno está chegando próximo a formar, que ele começa a ter aquelas dificuldades, como que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. E a gente espera muito poder ajudar todo mundo nessas lives que a gente produz. Só que, por ser um horário de almoço, a gente escolheu ele para ser um momento mais íntimo, um momento mais descontraído, mais simples de falar com todos vocês. Só que eu sei que nem todo mundo consegue estar sempre presente. Então, a gente desenvolveu, além do nosso canal, e agora engenheiro que já tem no YouTube há algum tempo, a gente de vez em quando tem alguns eventos, algumas lives, alguns cursos que estão faltando a gente lançar por lá também, alguns materiais exclusivos. A gente também tem o nosso podcast. Nosso podcast hoje, que eu só tenho a agradecer a quem está escutando, porque a gente já está aí em 3 países diferentes, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Então, fico muito feliz com esse público que está nos acompanhando. E a gente espera alcançar voos ainda maiores com o passar do tempo. Na live de hoje, a gente pretende o quê? Falar sobre orçamento. Muita gente pediu, vamos falar de algo mais específico. E a gente pensou, vamos falar sobre orçamento. Porque orçamento é algo que muita gente acha que é simples, que é só pegar uma planilhazinha ali, pegar uns dados e pronto, acabou. Só que não é bem assim. E aí eu e o Plínio ficamos discutindo, vamos realmente falar sobre orçamento? Só que se a gente for falar, a gente começou a listar, é coisa demais. É um curso inteiro para falar, são 30, 40 horas aí para falar de orçamento, no mínimo. Cursos mais rápidos, a gente no mínimo 12 horas aí para falar sobre essa técnica e ensinar alguma coisa mais específica. E a gente pensou, vamos dividir em tópicos e a gente vai lançando aos poucos essa parte de orçamento. Na live de hoje, predominantemente, a gente quer trazer algumas coisas bem específicas. Então, enquanto o Plínio não consegue entrar, a gente está com um pequeno problema de conexão, eu vou começar já a abordar algumas coisas que a gente vai falar na live sobre orçamento. Então, para quem está entrando agora, sejam bem-vindos ao Projeto 12 em 12. Ele é feito para vocês, E com muito carinho, eu e o Plínio estamos desenvolvendo esse projeto e esperamos que vocês gostem. Quando a gente vai falar sobre orçamento, a gente tem que pensar que o orçamento não é simplesmente abrir aquela planilha do Excel ou abrir aquele programa, um Orça Fácil, ou um Cienge da vida, um UAU, alguma coisa nesse sentido, que tem os softwares prontos. E a gente vai trabalhar com algumas coisas que precedem o orçamento. Então, se a gente for colocar aí, a gente tem várias fases que são pré-orçamento. Então, se a gente começar a listar, a gente tem estudo de viabilidade, os projetos, memorial descritivo, as próprias leis que às vezes incidem sobre alguns tipos de obras específicas demais, e os encargos sociais, que tanto nos assustam em quem mexe com obra, que são os impostos, a parte de folha salarial, que quase mata a gente do coração quando a gente tem que pagar. Além disso, dessas fases que precedem propriamente o orçamento, a gente tem o orçamento em si. O orçamento vem do levantamento quantitativo, que a gente vai pegar projetos, memoriais, e a gente vai começar a listar, levantar. Então tem toda essa parte quantitativa do orçamento. A partir disso a gente vai começar a montar o quê? É o que a gente denomina como composição. O que é composição? Para quem às vezes é mais leigo, o que a gente vai pensar? Quando você pensa, vou construir uma parede, vou fazer depois um reboco, vou pintar, você está pensando nos serviços, nos itens macros que a gente tem dentro do orçamento. Mas a gente tem que entender que existe
as pequenas coisas. Por exemplo, para me levantar uma parede de alvenaria de tijolo, eu simplesmente não vou colocar um tijolinho em cima do outro. Eu tenho o quê? Eu tenho o tijolo, que é um elemento principal ali, mas eu tenho a argamassa, que é aquela massinha que fica ali, que vai gerar uma ligação entre um bloco e outro. Eu tenho a mão de obra do meu pedreiro, tenho a mão de obra do meu servente, tenho um aditivo que eu vou colocar naquela massa, naquela argamassa, né? Tenho a hora da betoneira, eu tenho, né, a hora, como assim a hora da betoneira? Quanto mais eu produzir com a minha betoneira, se ela for minha, eu vou estar depreciando ela. Quanto mais você anda de carro, seu carro não fica mais velho, da mesma forma que o meu equipamento. Então, se eu tenho uma betoneira, quanto mais tempo eu vou utilizar ela, mais eu vou ter dor de cabeça e mais eu vou perder valor em cima do meu equipamento. Então, eu tenho que computar isso, porque senão eu estou jogando dinheiro fora. Além dessa depreciação dos próprios equipamentos, a gente tem que tomar cuidado também com alguns itens, como se a gente for mais específicos ainda, né, a gente vai pensar aí em energia elétrica, água, administração, o funcionário. Aí na administração a gente pode dividir inclusive em duas partes, né, uma administração para a obra. Então toda obra você vai ter ali uma administração central, né, que vai ter ali dentro do canteiro de obras, e você tem a administração geral ou central da empresa, né? Toda empresa normalmente tem um escritório, lá a gente tem comprador, tem a parte de administrativos, tem pessoal de suprimentos, tem às vezes advogado, tem o próprio dono da empresa. Então a gente tem toda uma estrutura ali para conceber a empresa como um todo. Então a gente tem duas administrações, a gente tem que computar as duas em algum momento do nosso orçamento. A gente tem, além dessas composições, né, se a gente for detalhar, por exemplo, às vezes uma diferente para vocês, por exemplo, a pintura. A pintura não é simplesmente ir com um rolinho lá e pintar. A gente tem, às vezes, composições separadas de composições que unam serviços. Onde, por exemplo, se a gente for pensar numa composição de pintura, eu vou ter a própria pintura em si, né, que é, eu vou precisar de tinta, vou precisar do rolo, vou precisar da mão de obra do pintor ou do auxiliar de pintura. Eu posso ter, antes da pintura, eu vou ter um selador. Então, eu posso ter uma composição para passar o selador. Depois eu tenho uma composição para emassamento. Depois uma composição para a pintura em si. Então, a composição são vários itens dentro de uma coisa só. Só que esses itens, dentro da construção civil da engenharia, a gente fala que é o quê? São os insumos, né? Então, a gente tem vários pequenos insumos dentro da composição. E a gente pode ter composições dentro de outras composições. Então, eu posso fazer uma composição, inclusive, de argamassa. Como que eu produzo argamassa? Eu vou ter lá areia, cimento, um aditivo, a betoneira, a mão de obra do técnico que vai estar operando a betoneira para montar a composição argamassa. E depois, dentro da composição alvenaria, eu vou ter a composição argamassa, o tijolo, a mão de obra, a betoneira e por aí vai. Então a gente tem uma gama de produções que a gente tem que saber mesclar e saber ligar. Além disso, dentro de uma composição geral do que é um orçamento, normalmente a gente gera o quê? A gente gera uma curva ABC. A curva ABC é uma ferramenta extremamente importante porque ela consegue nos gerenciar do que são os itens principais, quais são o que gera maior valor dentro, né? Tem maior preço dentro do meu orçamento inteiro, né? Vamos falar assim. E esses itens são normalmente o que a gente tem que tomar cuidado e o que normalmente a gente às vezes pode conseguir ganhar dinheiro ou pode quebrar a nossa empresa. Então é muito importante entender como funciona também uma curva ABC. A gente já adiantou um pouquinho, né? A gente tem a administração, a gente tem que saber estimar também o que é a nossa administração. E tem o famoso BDI, né? O BDI que é um terror aí para quem não sabe. Existem várias teorias, tem muita gente que... qual que é o BDI do software? Não, é 25%. Mas não sabe nem por que é 25%. Entendeu? Não sabe nem o princípio do que é o BDI. Normalmente é aceito até 3 nomes diferentes para BDI, se vocês não sabem. Tem 3 nomes diferentes que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além do BDI em si, muita gente não sabe que não existe uma regra geral, não existe uma fórmula padrão para o BDI. Isso pode variar. Existe uma que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, define, que é um acordão que o TCU definiu, que envolve as obras públicas, envolve a parte de licitações de forma geral, que se usa, mas não necessariamente aquela é uma regra fixa. Não existe uma lei, um padrão adotado, né, que seja o único verdadeiro e pronto, acabou. Então, aí já morre um monte de coisa. Mas normalmente os BDIs eles são alterados em virtude do quê? Em virtude do órgão no qual você está gerenciando ali e também, né, com relação, às vezes, aonde você está executando a obra. Porque boa parte
PDI em si, ele é variado em função do quê? De imposto, né? A gente tem valor de imposto embutido. Então, esse valor do imposto que está embutido, o Plínio está entrando aqui, a gente teve um pequeno problema, então eu já fui tocando para a gente não atrasar aqui. E além do BDI, a gente tem até o quê? O preço de venda, né? Se a gente for pensar no orçamento, Plínio, boa tarde, Plínio, só fechar Boa o meu tarde. pensamento aqui, a gente Pode ficar de boa. quando o último item que eu falo que engloba um orçamento é saber vender. Não adianta eu orçar tudo, colocar valores, colocar. E eu não saber vender. O que engloba? Eu coloquei o preço do terreno, eu coloquei sondagem, eu coloquei cópia de projeto, coloquei a BITS, coloquei toda a parte de documentação. Eu tenho que saber vender. Qual que é o meu lucro? Como que eu vou fazer? A parte de incorporação, né? A parte de imposto que eu tenho ali, tudo envolvido. Então, quando a gente fala de um orçamento, não é simplesmente pegar lá a planilha no Excel, abrir a tabela da Sinap, da Getop e sair distribuindo valor. Tem muita coisa embutida nisso que é importante a gente entender e saber, né, trabalhar. Já disparei, falar um monte de coisa, Plínio. Boa tarde, tá Rapaz, tudo boa tranquilo tarde. aí? Internet tá derrubando você? Agora tá melhor, né? A Claro sumiu aqui do mapa. Meio-dia e 11 a Claro sumiu. Até meio-dia e 10 estava tudo certo. Mas é isso aí, Tranquilo. assunto extremamente importante, né? Você já falou muita coisa aí? Então, Plínio, só para recapitular aqui rapidinho, para quem não conhece, esse é o Plínio Pires, né? Nosso host aqui do nosso podcast, da nossa live Projeto 12 em 12, engenheiro civil, como eu já adiantei para vocês. A gente teve um probleminha, mas ele já entrou e a gente vai continuar batendo. Plínio, eu só adiantei, fiz como se fosse um esqueminha aí, né? Do que a gente tem antes do orçamento, o que todo mundo pensa que é orçamento, que é a composição, que é o preço ali de planilha, mas já falei um pouquinho de curva ABC, de BDI, de preço de venda. Então, eu fiz ali um escopo geral, mas eu acho que a gente ainda tem mais coisa que a gente pode falar, né? Que são aquelas definições básicas que normalmente as pessoas deixam de entender, né? Que a gente pode falar do que é um orçamento, das coisas importantes, porque não adianta chegar lá e só falar, não, vou abrir a planilha e vou fazer. Mas aí eu cito para você, o tipo de contratação que você está fazendo com o seu cliente? Você fechou com ele por preço unitário, preço global? Qual que é a forma de contratação que você fez com ele? É administração? Tudo isso pode variar e pode variar muito em como você vai lidar com o lucro e como você vai lidar com o seu orçamento em si. Então, Plínio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa Desculpa, eu estou tarde. falando demais já, porque eu emendei Não, aqui para pode falar. pode ficar à vontade, que esse é um assunto realmente muito importante. E isso aqui é o primeiro vídeo de uma série aí de orçamentos, né? Porque é isso que você falou. O que o pessoal pensa que é orçamento, na verdade, eles não sabem nem a pontinha do orçamento. Por exemplo, quem nunca, né, da nossa área, foi abordado aí por parentes e fala, olha, quanto é que você acha que vai ficar tal obra? Você fala, mas como assim? Eu sei lá, né? Eu sei lá quanto é que vai ficar a obra. Só que tem métodos de orçamento para você estimar o que a gente chama desse orçamento preliminar, né? Então tem maneiras de você trabalhar que vai te ajudar nisso aí. Então é um assunto que o pessoal falta bastante conhecimento, que é muito importante e que tem muita teoria aí que o pessoal simplesmente ignora e depois no final das contas a gente já sabe a história, né? Que aí gastou-se 2, 3 vezes a mais do que o esperado e por aí É, vai. quantas vezes a gente já não teve reunião e a gente, não, vamos olhar ali o CUB, estima, não, tá, 500, 600 mil, quando a gente vai fazer dá 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. O preço está muito diferente. Porque o CUB, gente, muita gente usa, é uma ferramenta, é oficial, existe todo um levantamento, tem todo um procedimento para calcular o CUB, né, o custo único, custo unitário básico da construção aí, que existe, principalmente assim, os SINUSCOM, os locais, né, dos estados que produzem. Só que o CUB em si tem toda uma metodologia, não é só simplesmente ir lá calcular o metragem quadrada vezes o seu tipo construtivo. Tem vários itens que o CUB não comporta, não está ali dentro do seu escopo. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um prédio que tem elevador, no CUB não tem elevador, em hora nenhuma, não tem o preço do terreno. Então, se a gente for listar, tem vários itens que devem ser somados antes de falar qualquer preço, por exemplo, utilizando o CUB. E o E é um CUB, erro comum, né? e para acrescentar o CUB, que o pessoal usa muito, é o custo unitário básico, né? Custo por metro quadrado, que é o que todo mundo utiliza, né? Utiliza basicamente assim, falar,
quanto é que vai ficar uma casa de 100 metros quadrados? O cara já chuta R$ 1.000 por metro quadrado ali, para um padrão médio, né? Um padrão médio baixo, e fala, ah, não, vai ficar R$ 100.000 aquela casa. Então, assim, o custo unitário básico, ele é útil. Tem muitos pontos que você deve utilizar o Cube, por exemplo, em partes de incorporação, por exemplo, é uma delas, né? Em alguns orçamentos você tem que utilizar o Cube, mas cuidado, o Cube, como o Rafael já falou, tem muita coisa aí que não pode ser utilizado. Então, assim, o que o pessoal entende por orçamento tem que ser muito melhorado. O, Você falou aí dos elevadores, né, Rafael? E aí tem outros exemplos. O Cube tem vários níveis ali né? Tem vários tipos de edificações. Tem edificações, o que se enquadra como edificação de baixo padrão, por exemplo, o que se enquadra como edificação de médio padrão, alto padrão, que varia aí de R$ 800, R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000. E aí na hora que você vai fazer a obra, tá lá. Você vai fazer o somatório total, fala, nossa, deu R$ 3.000 meu metro quadrado aqui, não tem nada a ver. O cara me passou um orçamento ali que ia ser tanto. Então, assim, tem vários tipos de orçamento, né? São vários os tipos de orçamento, não tem só um tipo de orçamento. E todos eles têm a sua utilidade ali no momento apropriado, né? Para estimativa, para fazer um orçamento, para fazer analiticamente quanto é exatamente que você vai gastar, quanto que você realmente gastou, quanto você teve de lucro, enfim. Orçamento é um assunto bem interessante. E eu já recebi, Rafael, não sei, você já deve ter recebido também, muita gente pedindo, inclusive profissionais já antigos na área aí, fala, cara, faz um curso de orçamento. Faz um curso de orçamento porque, assim, até profissionais mesmo que estão no mercado, quando vai fazer um orçamento, aí a coisa enrola, né? Não, acho que cerca de um ano e pouco atrás, eu dei um curso de orçamento para uma turma pequena de alguns alunos. Foram, na verdade, duas turmas que a gente deu. E aí, até falando do assunto, eu abri aqui a planilha no computador. No dia, a gente fez até uma estimativa, né? Normalmente, o que que se faz? Aí, nesse dia lá, a gente pegou lá, não, vou construir numa área ali de cerca de 400 metros quadrados, com custo de terreno de uns R$ 400.000, tal, o valor de terreno aproximado do valor da edificação. Quando a gente começou a listar, aí eu cheguei e listei para eles numa planilha que eu uso no Excel de estudo de viabilidade, antes, né, antes do projeto, antes de tudo, para a gente fazer um estudo preliminar. Aí eu comecei a listar para ele, por exemplo, itens que não tem, né, no Cube. Aí eu comecei, projeto, não está contabilizado. O próprio terreno não está. Parte de elevadores, equipamentos, instalações normalmente não está. Sistema de incêndio, parte de jardinagem, urbanização, regularização junto a se for condomínio, manutenção pós-obra. Então, na hora que foi listando tudo, o que era inicialmente um valor de cerca de R$ 1.700 na época, que era o Cube, né, final de 2020, o custo de todos esses itens incididos em cima do que era previsto da obra, deu mais R$ 1.100. Então, um Cube que era em torno de 1.700 subiu para 2.800. Aí eu falei, gente, vocês imaginam você ter pegado o custo seco, lá da planilha do site, e ter passado para o seu cliente como estimativa, o seu cliente empolgou, gostou, fechou, e aí depois você começa, não precisamos fazer um reajuste, o preço está fora, a tabela não está me ajudando, subiu os preços das coisas, eu não consigo bancar minha obra. Aí começa aquela ladainha toda, precisa de aditivo, e aí a gente vai ver. Só que se a gente for fazer seco, né, só direto lá, tem muita coisa mesmo. Então, assim, eu mostrei para eles e falei assim, ó, olha a diferença, por exemplo, que você simplesmente só usar a planilha e não saber interpretar. Que até um outro item que no curso eu falei muito para eles, falei assim, você sabe quanto rico é uma composição de serviço? Porque quando a gente pega uma composição de serviço, a pessoa só olha, multiplica o consumo, né, do item, do produto, as horas, vezes o valor, e eu tenho o preço total. Só que eu vou mostrar para eles, a gente consegue quantificar a equipe, consegue verificar metragem de quanto que a gente vai poder pagar, às vezes, de gratificação, de produção. Tudo a gente consegue utilizar, às vezes, uma planilha de composição para poder dar valor e valorizar até mesmo o nosso trabalho. Porque fazer uma composição de serviço bem feita não é fácil, não é simples fazer. Então, assim, a gente tenta colocar isso muito bem.
Só que eu queria ainda trazer, Plínio, algumas coisas que são muito importantes a gente saber, né, antes, às vezes, de começar qualquer obra, de fazer qualquer orçamento, que são as principais vantagens, né, que na minha opinião, eu até anotei aqui, que é importante a gente saber num orçamento de obras, por exemplo. Um orçamento é muito importante porque a gente sabe quantificar, às vezes, cada etapa, qual o valor que eu vou ter em cada etapa. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes o cliente não vai saber, não vai ter condição de começar a obra e fazer ela inteira. Às vezes ele vai querer fazer o quê? Não, quero construir primeiro um muro, quero construir essa parte da frente da casa, quero subir a alvenaria, cobrir, aí depois eu vou dar uma parada, depois eu vou entrar na parte de acabamento. Porque às vezes o cliente não tem aquele dinheiro todo para colocar na obra de uma vez. Então, com um orçamento bem feito, você consegue separar em etapas. É possível, com um orçamento bem feito, você ter uma previsão de quanto você vai gastar e quanto você vai ter de lucro no seu empreendimento. E isso você precisa já começar, às vezes, desde antes, no estudo de viabilidade, para poder ter essa base. Outra coisa muito importante é que o orçamento ele te auxilia a fazer o planejamento. Você consegue planejar quanto você vai ter que pôr de dinheiro mensalmente, porque você sabe quanto que você vai receber. Sem ter esse planejamento, qualquer construtor, qualquer dono de empresa vai quebrar. Isso aí é dito e feito, não tem volta. Além disso, tem possibilidade, por exemplo, com a utilização, por exemplo, da curva ABC, a gente procurar descontos. Descontos em que sentido? Eu já trabalhei em grandes empresas que a gente comprava produto e fechava com com as empresas fornecedoras, por exemplo, de cimento, de concreto, um ano antes, um ano e meio antes, você já fazia o contrato. Porque você sabia que você ia ter um fornecimento ao longo de quase 2 anos de obra. E se a gente está falando de empreendimentos de 3, 4, 5 torres sendo construídas. Quando a gente entra nesse nível, você precisa pensar assim, eu vou fechar com uma grande fornecedora de concreto, né, de concreto usinado, e eu vou fechar um preço com ele. E aí eu vou mostrar a quantidade que eu vou ter e vou fechar um preço e vou travar ali. Porque isso, eu sei que o concreto é uma das grandes porcentagens da minha obra. Isso eu vou fazer com a ferragem, vou fazer com outros itens, e a curva ABC é uma ferramenta dentro do orçamento que a gente consegue diferenciar com isso. Então é muito importante mesmo. E se a gente for analisar de forma geral, é importante a gente pensar que o orçamento ele consegue também dar as possibilidades da gente, às vezes, substituir itens. Quantas vezes a gente já chegou no cliente e falou assim, não, sua obra ficou em R$ 1 milhão. 200 mil são em porcelanato. Não, então vamos tirar o porcelanato e vamos pôr granitina. A gente economiza R$ 100 mil. Acontece. E você vai construir. Você não quer ali definir com o cliente. Você vai mostrar as vantagens e desvantagens do produto, mas quem vai definir, vai dar a palavra final é o cliente. Só que se você surpreender ele depois e falar assim, ó, não, gastei 300 mil a mais e eu preciso receber isso. Nem sempre ele vai estar tão feliz em fazer esse aditivo para você, tá? Na maioria das vezes não. Tá? É bem preocupante. Outras coisas que eu acho que é muito importante a gente entender tem duas palavras que normalmente a gente fala, custo direto e custo indireto. Quais são as diferenças? É muito difícil você pegar um engenheiro recém-formado aí e falar assim, o que é custo direto e custo indireto na sua obra? Você sabe me dizer? Provavelmente ele não vai saber. Mas são duas coisas muito simples, muito fáceis de entender. Custo direto normalmente são o quê? São os insumos, os materiais, os equipamentos, o próprio canteiro de obra, a administração local, a mobilização, a desmobilização que a gente tem na obra. Isso é muito fácil de entender. E já as despesas indiretas, a gente envolve mais o escritório central, a parte financeira, seguro, parte de comercial, marketing, tributário, garantia. São essa parte um pouco mais afastado, que normalmente a gente encontra muito lá no BDI, tá? Então, mas assim, quando a gente fala custo direto, é normalmente o que está mais ali, ligado diretamente à obra, são coisas mais palpáveis, né? São coisas que estão ligadas ali ao procedimento ou à inclusão da obra. Normalmente, a gente vai pegar o quê? Vamos ver se o Plínio volta aqui para a gente continuar. A gente vai pegar esses materiais e vai poder fazer todo um trabalho ali de cálculo, né, para a gente poder definir o que é custo direto e o custo indireto. Eu cheguei aqui e vi você falando dos custos, né, diretos e indiretos. O BDI, cara, eu acho que a gente até comentou no projeto, né, na live passada com a Amanda. Muita gente ignora o que é um BDI, só joga um percentual. E muita gente não sabe o que é um custo direto, o que é um custo indireto, né? Quando faz a planilha, que todo mundo... Quando a pessoa pensa, Rafael, só antes de entrar nisso, quando ela pensa que ela sabe o orçamento, ela vai lá na planilha
e pega, faz uma composição, né? Fala, nossa, eu fiz uma composição. Aqui eu sei que para construir 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou gastar 1 hora de servente, de pedreiro, vou gastar tais materiais. Fala, nossa, eu sou o rei do orçamento, né? Minha obra vai ficar perfeita. Só que, olha só, o tanto que é interessante que a pessoa, um bom orçamentista, que é raro, um bom orçamentista não fica só nas planilhas, né? Porque se a gente está falando de custo de mão de obra, inclusive que é o que vai influenciar diretamente nos custos diretos, você está falando em praticamente tempo de trabalho, certo? E se você está falando em tempo de trabalho, você tem que conhecer a sua equipe. E imagina só, na planilha do Sinap, você vai se basear lá que a pessoa faz 1 metro quadrado de alvenaria em 1 hora. Mas o seu pedreiro, ele faz em meia hora, faz em 40 minutos, faz em 2 horas. E aí o seu orçamento, por mais que seja um orçamento detalhado, um orçamento analítico, está todo furado. Então, assim, o que influencia diretamente nos custos diretos, né, que está na parte aí de material, de mão de obra, por exemplo, a pessoa tem que conhecer muito bem a própria equipe. Então, às vezes a pessoa tá falando, fiz um curso top de orçamento, tô sabendo tudo, já beleza, já sei usar as planilhas. Na hora de colocar o custo de mão de obra lá, o tempo não bate. E aí, tudo que vai envolver mão de obra, a gente está se baseando no tempo. Então, assim, eu já vi muita gente usando planilhas, usando, né, as informações, mas é bem complicado. O ideal, que tem uma área muito importante da engenharia que está saindo, que é a parte do dessa como é que eu falo? Sumiu a palavra aqui. Do ciclo PDCA, por exemplo, de produtividade, de medir, né? A parte Gestão de da medição, qualidade. a parte de gestão, né? Porque um orçamento, a gente está falando ali num planejamento, você quer saber quanto é que você vai gastar. Então, nessa parte de planejamento, né? Que o ciclo PDCA tem a parte de medir também. Então, você tem que saber, você tem que planejar e você tem que medir, ver se a sua obra condiz com aquilo ali que você está planejando. Então, assim, é muito importante e vai influenciar diretamente. E a gente consegue entrar num detalhe aí desses maior em um outro vídeo. Mas, cara, os custos indiretos ali podem quebrar uma empresa, viu? Eu já vi empresa pequena quebrar, principalmente em obras públicas, ali, porque não calculou um BDI correto e no final das contas ela estava pagando para trabalhar. Ela estava pagando para trabalhar, porque, por exemplo, olha, despesas de escritório, despesas financeiras geral, despesas, né, com impostos, com encargos que ela não imagina. Às vezes o encargo da empresa dela, ela não sabe nem qual encargo que ela se enquadra ali para pagar. Isso aí vai tudo dentro do BDI. Às vezes a pessoa pensa que o BDI é só um percentual, não sabe nem que o lucro dela está lá dentro, né? Então, é bem complicado e bem importante a gente falar disso mesmo. Na verdade, se a gente for pegar o BDI, né, igual até falei um pedacinho da live, não existe uma regra, né, geral, como se fosse uma norma, algo que balize. Existe um acordão do TCU que determinou uma fórmula, só que inclusive o TCU, Tribunal de Contas da União, definiu parâmetros, né, porcentagens, que elas variam de acordo com item por item. Então, por exemplo, até o lucro da empresa tem uma variação. Então, a própria empresa vai definir qual que é a porcentagem desse lucro que ela vai estar querendo ali pleitear naquela obra. Então, simplesmente você não chega lá e fala assim, eu quero ter um lucro de 50%. Não, não é assim. Se você está falando de obras públicas, o lucro, normalmente, o que é determinado na porcentagem pelo TCU, é de 5 até 11,7%. Então, isso é definido pelo TCU. Já para uma obra privada, você tem a liberdade, porque é privado, você define quanto você quer de lucro. Né? O máximo que você conseguir, melhor para você. Só que para você definir isso dentro do BDI, não é simplesmente chegar lá e colocar. Existem as regras, existem os procedimentos, existem as leis das licitações, existem os padrões que os órgãos adotam para você fazer o BDI. Então, não é simplesmente você chegar lá e falar assim, tanto e pronto, acabou. Ou simplesmente usar, né? Quantas vezes? Mas quanto que é o BDI? Não, 25%. Não sabe nem por que é 25%. Só falou que era 25% e pronto, acabou. Não sabe o que está envolvido ali, quanto que está. Pode estar ganhando nada de lucro. Está trocando figurinha ali e não vai ganhar nada. Outra coisa que eu acho que é muito importante
as pessoas entenderem é, por exemplo, igual a gente falou ali, toda uma fase prévia, né, que a gente já comentou, do estudo, por exemplo, do estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade, eu acho que é muito importante, muito relevante, porque ele trabalha com relação ao quê? Ah, o fracasso ou o sucesso do empreendimento. Se a gente for definir que às vezes um estudo mal feito pode levar ao quê? Pode levar à ruína da empresa, pode levar à falência da empresa. Porque às vezes você, não, vou definir, vou construir um prédio em tal lugar, só que você não fez nem a sondagem do terreno. Você não sabe nem se é viável construir um prédio. Às vezes fundações de prédio são mais caras que o empreendimento inteiro, porque o local não é próprio para aquele tipo de empreendimento. Quantas vezes a gente já ouviu falar que mudou o conceito inicial para aquele local, porque ele não comporta aquele tipo de empreendimento. Então, tudo isso vai dentro do estudo de viabilidade. É importante, então, ver características do local, ver zoneamento, ver tipo de solo, ver a parte urbanística, ver todo o mercado imobiliário da região, antes de definir qual tipo de empreendimento você vai fazer. Não adianta eu querer construir uma mansão de 5 milhões de reais num bairro humilde. Eu vou estar desvalorizando. Ou não adianta eu querer construir casinha popular da Minha Casa Minha Vida num bairro de altíssimo padrão. Então, tudo isso tem que ter toda uma análise, tem que ter um estudo de viabilidade econômica, então, ver custo de construção, aí pode entrar o CUB, ver a questão de preço de venda, então, tem uma pesquisa de mercado que você pode fazer toda uma previsão, né, financeira de em desembolso e recebido, ver a questão de lucros, para a gente poder analisar. Além disso, muito importante, projetos, né? Não adianta você querer fazer um orçamento sem ter projetos e projetos completos, projetos executivos. Então, a falha é muito grande também, né? Quantas vezes você chega, não, tem que fazer um orçamento. A gente mesmo, né? Recentemente, você vai fazer um orçamento com um projeto arquitetônico que nem está finalizado ainda. Então, você vai ter que estimar banheiro, estimar elétrico, estimar incêndio, estimar cobertura, porque você só tem uma arquitetura, só o projeto básico de arquitetura. E aí? E acontece. O que a gente faz? E outra coisa, Rafael, quando a gente pensa nisso, o pessoal que está começando agora, principalmente, eles têm que imaginar como é que funcionam as grandes empresas, né? Como é que uma empresa lança um prédio de um certo padrão em um determinado local? As grandes empresas, e eu tenho colegas, eu tenho amigos que trabalharam com isso, que é a parte que você comentou aí de inteligência de mercado. Então, os grandes nomes, as grandes empresas, elas não vão lançar aleatoriamente só porque tem dinheiro em caixa um certo prédio num determinado local. Eu tenho 50 milhões aqui, eu vou fazer um prédio aqui e vou vender cada apartamento, portanto. Fala, não, peraí, né? Qual que é o padrão desse setor? Qual é o que a gente chama de know-how também? Como que as pessoas dali, elas gostam de viver? Como é que é o costume ali? As pessoas preferem assim ou assado, né? Por quanto você conseguiria vender um apartamento ali? Quantos apartamentos você teria que fazer ou quantos pavimentos? Será que é importante você subir um pavimento a mais, fazer um pavimento a mais de garagem? Ou se você fizer 10 pavimentos, você vai ter que aumentar 2 subsolos e aí você já encarece. Então, assim, essa pesquisa de mercado é um exemplo muito, muito legal. É que lá em Goiânia, no setor universitário, o custo por metro quadrado, que é interessante você falar, né, da região, o custo por metro quadrado lá da região está em torno de 5 mil reais o metro quadrado de venda, né? O custo que você vai comprar lá, alguma coisa, está em torno de 5 mil reais. E aí você sabe esse valor, né? O CUB da região ali. Aí você vai começar o planejamento. Fala, olha, quantos pavimentos eu tenho que fazer aqui para valer a pena? Eu consigo vender esses apartamentos aqui por 500 mil reais, né? Qual que vai ficar o custo aqui? O padrão que eu tenho que fazer para esse padrão, para esse tipo de cliente. Então, assim, é uma pesquisa muito complexa, que o pessoal ignora. O que o pessoal faz muito quando está formando? Vou começar pelo mais simples, vou fazer uma casinha, né? Vou fazer uma casinha. Mas esse estudo que a gente está falando que é extremamente complexo, pelo menos o básico dele a pessoa tem que saber. Onde é que você vai fazer essa casinha? Por quanto você vai vender ela, né? Qual é o padrão da região? Então, essa pesquisa de mercado, ela é muito importante e ela pode simplesmente inviabilizar. Faz tanto
que faz parte do planejamento, que você vai começar ou não, ou vai procurar uma outra região que seja mais vantajosa. Às vezes, em um outro local, o custo por metro quadrado lá da região está mais baixo, você consegue fazer casas de um padrão menor e ter um lucro maior do que se você fizesse uma casa de luxo num condomínio fechado. Então, é bem por aí mesmo. Muito importante essa parte de planejamento, dessa parte de inteligência de mercado, para saber o que você vai construir, para quem, né? E tem que entender a sua audiência, a sua clientela ali, e por quanto você vai vender, para saber se com qualidade você consegue entregar aquele produto ali. Até um dos exemplos que eu pensei aqui enquanto você estava falando, eu uso um exemplo que é o The One na Faria Lima, em São Paulo. O The One, se pesquisar, ele teve um processo de construção no qual eles fizeram um estudo, né, anterior, porque, se eu não me engano, ele precisava de 4, 5 subsolos de garagem. E aí eles fizeram, não, fica inviável fazer esse prédio aqui. O que eles mudaram? Eles mudaram o projeto, fizeram só 2 subsolos e fizeram 2 pisos, o primeiro e o segundo pavimento, só de garagem, para depois começar o prédio. Então eles fizeram a parte ali, uma parte de estacionamento, para evitar a questão de ter que fazer escavação, todo o processo ali, para fazer subsolo. Então você pensa, um prédio na Faria Lima, São Paulo, altíssimo padrão, eles mudaram o projeto. Por quê? Porque fizeram todo o estudo, para que não valia a pena. E aí a gente envolve, até quando a gente fala desses assuntos, várias empresas, várias consultoras, por exemplo. A gente cansa de ouvir falar em Goiânia de estoque de terrenos, né? O pessoal faz banco de terrenos, por quê? Porque não chegou o momento, às vezes, de empreender naquele local. Vai chegar o momento, mas ainda não é a hora. Então, as grandes empresas trabalham assim. E a gente, que é mero mortal aqui, que está começando, vai errar nisso, que a gente não tem ainda bala na agulha para estar errando. Não, você tem que fazer o mais preciso, fazer o máximo de estudos para poder começar. Um outro item que eu acho que é muito importante a gente sempre, por menor que seja a obra, é ter um memorial descritivo e o básico. Pelo menos o básico do básico tem que ter. Por quê? O memorial descritivo é outra ferramenta extremamente importante que baliza a gente com o cliente, né? O cliente, na hora que vai ver ali o escopo do que vai ser sua obra, ele sabe o tipo de acabamento, o tipo, se é porcelanato, cerâmica, se é granitina, se é um piso laminado, se é vinílico, se é qual tipo de porta, qual tipo de janela, qual o padrão de louça que vai ser colocado, porque nem sempre a gente vai conseguir encontrar o que a gente falou, mas a gente coloca aquele ou similar. Ou pelo menos o cliente sabe o que ele vai pretender receber no final. Então, muitas das vezes a gente define um padrão, esse padrão no final a gente não consegue atender ele, e aí vira aquela dor de cabeça com o cliente. Mas você falou para mim que ia fazer tal coisa, o piso ia ser de tal qualidade, o granito ia ser branco, não sei o que, você pôs cinza andorinha. Não, mas é porque o preço subiu demais. E aí começa aquelas E brigas. aí a gente volta naquela velha máxima, né? Que você está construindo o sonho de alguém ali. Você está mexendo ali com a autoestima de alguém, com o desejo, né, de alguém de morar em um determinado local. Porque às vezes você promete coisas ali com base em um orçamento totalmente fora da realidade, não consegue cumprir, e aí toda aquela confiança que o cliente depositou em você vai por água abaixo. E um detalhe muito importante, Rafael, às vezes a pessoa quer, vou construir uma obra legal, porque eu vou fazer caprichado, eu vou ser diferente dos outros, né? Vou construir, já vou entregar imobiliado, vou fazer um padrão assim, assim, assado. E aí entra nisso. Se você promete um determinado padrão de acabamento para a pessoa, com o decorrer da obra, você não consegue entregar, né? Porque você já percebe que você já está pagando para trabalhar há muito tempo, você já tomou um prejuízo naquela obra, e aí como é que você faz? Você vai manchar a sua imagem, né, e não vai conseguir entregar, ou você tem caixa para assumir um prejuízo? Porque o que eu já vi, inclusive de casos próximos, tá, de família, comprar uma casa desse esquema aí, ó, que a pessoa fala, não, na época, sei lá, tem uns 10 anos, não, com 90 mil você faz essa casa aqui. Com 90 mil você faz. Aí ele falou, não, vai aumentar para 120 mil. Aí você fica amarrado ali, que é o valor que o banco liberou. 120 mil para fazer uma casa, baixo padrão. E no final das contas, a pessoa não conseguiu entregar
metade do que ela prometeu ali de padrão de acabamento. Ela ia entregar e que são coisas básicas, um portão eletrônico, um gramadinho ali que não dá 15 metros quadrados de gramado, entendeu? Ou algumas coisinhas assim a pessoa não conseguiu entregar porque já tinha passado, já tinha furado todo o planejamento dela. Por quê? Porque ele só faz um tipo de orçamento, que é o orçamento preliminar, aí, é o orçamento básico, que serve para estimar, né? E nem se deu o trabalho de, se tivesse projeto, né? Todos os projetos complementares, ele nem se deu o trabalho de fazer um orçamento analítico ali para ver de fato quanto é que ficaria. Então, é complicado. Ah, mas eu vou perder dinheiro se eu fizer isso, né? Se eu fizer todos os projetos e se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Imagina, né? Você prefere perder dinheiro, entre aspas, aí, né? Ou fazer, ou pensar em alguma saída para você ser honesto com o cliente e conseguir entregar o seu serviço ali. E é bem Eu, complicado. E a gente vê direto, né, Rafael? Vez ou outra a gente vê uma empresa gigante quebrando. Empresa grande, empresa gigante. Estou falando de empresa nacional, multinacional aí, às vezes você pensa, não, ela tá, beleza, deve estar ganhando dinheiro demais. E de repente declara falência. O que aconteceu? Talvez foi um empreendimento multimilionário aí que ele imaginou que ia dar certo, né? Que aí do multimilionário virou um empreendimento bilionário que a pessoa não estava esperando e aí foi todo o caixa da empresa e aí já era. não, teve uma fase engraçada porque minha irmã trabalhou numa grande empresa em Goiânia e essa empresa só fazia prédio alto padrão, Parque Flamboyant, apartamento com garagem privativa nos apartamentos, só altíssimo padrão, né? E aí, do nada, a gente começou a ver essa empresa disputando licitação de obra pública. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Eles pararam totalmente de investir em prédios por um determinado tempo e foram para outra área, se reinventaram e agora estão retornando muito forte de novo com prédio de alto padrão. Então, assim, as empresas patinam e se reorganizam, se reinventam, se adaptam. E a gente está falando de grandes, grandes, grandes empresas. Então, empresas reconhecidas nacionalmente. Então, a gente também tem que dar seus pulos. Uma última coisa que eu acho que a gente poderia finalizar aqui, Pri, quantas vezes o seu aluno, né, às vezes, ou um ex-aluno, Plínio, o que que eu uso? Sinap e Egetop. Uso onerado ou desonerado? O que que é aquilo, Plínio? Quando que eu vou usar uma? Quantas vezes a gente Nossa. acontece, o aluno fala assim, mas professor, qual que eu tenho que usar? É uma ou outra, né? O que que eu faço? O que que é isso, né? Aonde, né? Para começar, aonde é desonerado e não desonerado? Empresas são planilhas de orçamento aí públicas, né? Planilhas estaduais, federais, que tem essa desoneração. Antigamente tinha só uma, né? E o pessoal já tinha dificuldade. Aí apareceu essa questão de oneração e desoneração. E tem mais, viu, Rafael? O aluno ainda pergunta coisas mais básicas. Eu, inclusive, estou devendo a resposta que eu olhei no WhatsApp. Eu recebi ontem dúvidas de planilha de orçamento aí. Como é que eu faço para jogar aqui o cronograma físico-financeiro, que vai ficar para outro assunto, né? Como é que eu faço para trabalhar isso no Excel? Então, assim, isso um outro detalhe de dúvidas que a gente vai recebendo. Mas com relação à desoneração, Rafael, e oneração, qual que você usa? Quando usar cada uma? Qual que é a diferença delas? Né? Se a gente for pegar... Pode falar. Não, porque oneração e desoneração, né, é com relação a impostos, né? Só para começar de um ponto de partida aí. Não é assim, às vezes a pessoa não sabe o que está mudando ali, é só o regime de tributação, né? É só o regime ali que tá sendo cobrado. Porque tudo que a gente trabalha com valores, com preços, tudo tem imposto embutido, né? Então, só o método que está sendo cobrado esse imposto. Se já está sendo cobrado ou se vai ser cobrado em um outro momento, né? Mas aí, às vezes, a pessoa usa uma planilha onerada e aí lá na frente joga novamente o imposto que já está sendo cobrado e aí fala, não vai ser viável, e foi um errinho aqui, pegou a planilha errada, nem se deu conta. Mas e aí? Pode dar sequência. Qual Então, usar? para ser um pouquinho mais didático em relação a isso, isso foi uma mudança, né? Isso foi uma lei que saiu em 2013, que a partir de 2017, na verdade, ficou opcional para a empresa escolher uma e outra.
que eu falo para o meu aluno, principalmente? Você montou sua empresa, você vai atrás do seu contador. Você arruma um contador decente, que ele vai te orientar muito bem em como você vai lidar com isso. Mas como que você escolhe, né? Na verdade, igual o Plínio falou, são impostos. Impostos que são vinculados aos encargos, né? Dos funcionários, trabalhistas e tudo mais. Só que quando a gente pega também o BDI, existe uma taxa assim lá que chama CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Se você escolher uma planilha, né, já que tenha esse procedimento lá, já vários impostos embutidos, você vai estar zerando uma. E quando você escolhe a outra sem esses impostos, você vai ter que colocar uma taxa de aproximadamente 4,5% que você vai estar usando o CPRB. Então, normalmente isso vem para substituir o quê? Substituir uns 20%, se eu não me engano, que era uma taxa do INSS que incidia sobre a folha de pagamento. Então, antes era obrigatório e agora se deu a opção. Hoje a empresa vai escolher uma ou outra para poder estar decidindo. E aí, o que eu recomendo? Eu entendo muito? Não, não entendo. Vai atrás do contador, meu irmão. Você quer abrir, você abriu sua empresa, você fez CNPJ, fez tudo, vai atrás do contador, porque ele vai salvar, senão você vai cair na malha fina, vai ter dor de cabeça, sua empresa vai ter problema com funcionário depois. Faz isso, tá? Não, não faz cagada não, porque senão vai ficar pior. Então, acho que isso era uma das últimas coisas que a gente queria falar, mas igual eu falei no começo, Plínio, são, é extenso demais. Nós vamos fazer aqui umas 30 lives e ainda vai ter assunto para falar sobre orçamento. A gente vai escolher alguns tópicos, a gente vai trazer em outros momentos, a gente vai intercalar, né? Nem sempre vai falar só de orçamento daqui para frente, mas eu acho que é um tema muito importante. E aí eu até queria trazer, Plínio, acho que a gente já pode até, para quem está aqui com a gente nesse momento, né? E para quem vai escutar depois, né? Porque a grande importância que a gente está falando é que a gente faz essa live ao vivo, para quem está aqui no horário de almoço, para ser mais descontraído, mas ela também vai para o podcast. E eu queria muito agradecer, porque hoje a gente está atingindo já 3 países diferentes com o nosso podcast, cada dia está aumentando mais a nossa audiência, e a gente fica muito feliz com isso. Além das visualizações também no IGTV, que essa live fica salva, e também no YouTube, no canal E Agora Engenheiro. Só que a gente tem uma novidade, né? A gente está, a partir de hoje, a gente já está com o site no ar, que é o site agoraengenheiro.com, qual a gente traz a abordagem do Finaliza TCC, que foi um curso que eu e o Plínio lançamos no semestre passado, baseado em trabalho científico, então um curso que a gente fez, então lá tem todas as explicações, conteúdos que a gente abordou nesse curso, tem falando sobre o nosso podcast, tem falando sobre o YouTube, e tem falando sobre um curso novo que eu e o Plínio vamos lançar. Só que esse curso ele vai ficar por um segundo momento, porque a gente vai fazer primeiro, antes desse curso, um evento que vai ser gratuito, vai ser ao vivo, né, totalmente online, por causa da pandemia, onde a gente vai estar recebendo, né, alguns inscritos, né, não vai ser, como se diz, para todo mundo, né, a gente vai tentar criar um sistema de inscrição ali para ter algumas vagas específicas, né, para essas pessoas, vamos ter algum link ali, então as pessoas vão se inscrever para poder receber esse conteúdo de forma gratuita e totalmente online, 100% online, no qual a gente vai falar muito sobre vários assuntos. E um deles é orçamento. Então a gente vai falar muito sobre orçamento, a gente vai falar muito sobre as redes sociais, a gente vai trazer muita coisa que, por exemplo, a gente fala lá que a faculdade desliza, ela deixa de desejar muitas coisas que o profissional precisa nesse primeiro momento que ele está saindo da faculdade. Ele precisa abrir empresa, ele precisa ter a parte de marketing, ele precisa de empreender em alguma coisa para poder ganhar dinheiro. E a gente vai trazer isso. A gente quer que você não fique preocupado, não fique desesperado. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar meu FIES, preciso ganhar dinheiro de alguma forma. A gente vai tentar te ajudar, né, da melhor maneira, para que você não tenha essas dores, não tenha esse sofrimento e que você saia da faculdade ou que já está no mercado de trabalho, consiga mais clientes e ganhe bastante dinheiro, né? Esse é o nosso objetivo, aí, poder ajudar vocês a aumentar a sua renda e aumentar de uma forma saudável, de uma forma honesta, com ética profissional, mostrando o seu serviço da melhor maneira. Então esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer esse evento, a gente vai estar anunciando, né, ao longo dessa semana, desse resto de semana, a gente vai divulgar nos nossos Instagrams, nas nossas redes sociais, como que vai funcionar. Eles vão ser, depois do feriado de 7 de setembro, dia 8 e 9, vai ser ao vivo, gratuito, para vocês. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo.
E logo, logo a gente vai soltar as informações aí das inscrições também, né? Algumas inscrições limitadas aí, a gente não vai conseguir transmitir para todo mundo. A gente vai tentar fazer da melhor maneira para vocês poderem participar e poder acompanhar aí. Eu acho que, como diz, é gratuito, né? Por que que eu não vou lá escutar os caras falar? Não, a responsabilidade é nossa, né? É nós que vamos gastar para fazer esse evento, vou gastar tempo, gastar dinheiro, fazer uma estrutura legal ali, e a responsabilidade é toda nossa ali. Então, você não, né, não custa nada assim, eu vou ver se os caras têm alguma coisa importante para me falar. Se não for importante, se não te ajudar em nada, você só fecha, né? Não vai custar nada. E aí, se ajudar em alguma coisa, que eu acredito que vai ajudar, né, que é um assunto muito importante para suprir muita necessidade aí que a gente vem vendo aí, principalmente nos que estão ingressando nesse mercado agora, nos que já estão em outra área, mas se interessam em abrir uma outra porta também, né? Porque é sempre bom um conhecimento ali para ter uma nova porta, uma outra oportunidade. Então, é muito importante isso. Dia 8 e 9, né, Rafael? 8 e Exatamente, 8 e 9. 9. Então, Vai nós vamos voltar de passar. ressaca do feriado, né? Voltar de ressaca do feriado. E vai ter que Então, escutar o Plínio e o Rafael falando. quem tá vendo essa live aqui, quem vai ver ela pelo GTV ou em algum podcast, né? No podcast em alguma plataforma aí, já save the date, né? Marca, porque 8 e 9 tem coisa legal aí para ver. E a gente tá sempre escutando, né? Tá sempre escutando as necessidades, porque esse curso é feito para vocês que têm alguma questãozinha, falando, nossa, eu queria saber disso, eu queria saber daquilo. Eu tive muita deficiência com isso na faculdade, eu não aprendi isso em lugar nenhum, estou sofrendo aqui no meu serviço, que eu tenho que me virar e aprender isso. Então, o que a gente está querendo fazer, inclusive usar essa atribuição, 8 e 9 de setembro, viu? Bem lembrado, Laura. O que a gente está querendo fazer é transformar informação em conhecimento útil. Porque nós estamos vivendo numa era de informação. Nunca se teve tanta informação. Mas a gente tem que tomar cuidado com a obesidade mental, saber transformar a informação em conhecimento e dali gerar, né, alguma coisa útil para você. Não adianta você ficar consumindo sem fazer nada. Então, o que a gente quer fazer é isso, é transformar a informação importante em conhecimento para te levar de um ponto, né, a outro ponto aí que pode realmente mudar muita coisa, que pode realmente deslanchar aí, principalmente a carreira de quem está começando, que é bem sofrido, que a gente já passou por isso, né? A gente tenta resumir uma história de 10, 15 anos de experiência em determinado assunto, tenta resumir e passar para vocês. Então é bem legal. E essa série, qual é o nome, Rafael? Essa é a Que é jornada e agora engenheiro, né? Do digital à obra. Aí você me pergunta, para que do digital? Porque a gente vai falar muito do mercado, né? Quem não está no Instagram está atrasado, né? Quem está entrando agora, na verdade, precisa correr aí para começar. Então a gente vai ter todo esse passeio aí do digital até chegar na obra. Igual o Plínio falou, você não está pagando nada. Se você entrar lá com 15, 20 segundos e não gostar, sai. Você não vou tem fazer o quê, né? obrigação nenhuma. Mas eu acredito que vai ser importante. E é Eu aquela coisa, acredito. é o contrário também. Se 15, 20 segundos você gostou, fica até o final. Porque aí você vai ter muita novidade, a gente vai estar aí abordando vários assuntos e esperamos que vocês gostem, né? Então a gente vai estar trazendo várias informações aí e nas próximas lives, nos Instagrams, nos Stories, a gente vai trazer mais coisas para falar. Pessoal, beleza, Plínio? Acho que a gente pode fechar, senão o Instagram vai Beleza. derrubar É. a E gente e a gente só, vai só perder. lembrando que esses projetos, eles já eram, né? Nós já tínhamos projetos assim, nós estamos aprendendo, estamos aproveitando o digital, que é o que nós queremos mostrar também. Nós estamos aproveitando essa fase digital para conseguir levar de maneira mais fácil, mais simples o conhecimento aí, e daí para a prática, né? Então é isso, Rafael. Eu acho que o Instagram já vai derrubar a gente aqui em 1 hora, né? E novidades com relação ao orçamento, novidades com relação à jornada. Eu peço desculpa aqui pela Claro, né? Claro, né? Você tá me atrapalhando aqui, né? Me atrapalhou hoje. Mas é isso aí.
Quem tá assistindo o podcast aqui não vai ver muita diferença, que vai passar por uma ediçãozinha. Talvez até o IGTV a gente tire e recorte algumas partes aí e já coloque de novo, né? Mas é isso aí. Da minha parte é isso, Rafael. Só agradecer mesmo. E tamo firme, tá? E vamos seguir firme aí na luta, que lutando já tá difícil, né? Vamos Sem lá. lutar. Então tá. Abraço, Plínio. Abraço, Até a abraço próxima. pessoal. Até mais.